graça e a paz em nome de Cristo a todos. Boa noite a você que nos escuta através do canal da nossa igreja. O texto bíblico já está aí enfatizado, que é Lucas, capítulo 7. Nós iremos ler a partir do versículo número 11. Texto já lido, mas iremos repetir essa leitura para a gente compreender e depois falar sobre o agir de Deus, como Ele manifesta a sua graça, agindo em nosso favor. Então, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, o texto diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele se divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, essa noite, como já disse, iremos falar sobre o agir de Deus em nossas vidas, sobre como Deus conhece as nossas lutas, as nossas dores, como Ele age, como Ele move a natureza, como Ele move todas as coisas a nosso favor. Meus irmãos, talvez você nem imagine, mas Deus pode ter usado alguém para lhe convidar, e você hoje tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, algo tão precioso que pode, de uma certa forma, transformar a sua vida. Na história do povo de Deus, nós sempre vamos ver Deus agindo ao favor do seu povo. Quando a gente começa a ler a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, nós nos deparamos justamente com isso, com Deus agindo de forma misericordiosa para abençoar o seu povo, para conduzir o seu povo. Basta a gente olhar, por exemplo, como Deus agiu de forma poderosa para retirar o povo da escravidão do Egito. Quando você vai ler essa história, você percebe Deus usando pragas, Deus conduzindo aquele povo com mão de ferro e retirando daquela escravidão, retirando dali contra aquele poderoso exército de Faraó. Mas Deus conduziu o seu povo pelo deserto, liderado pelo seu servo Moisés. É Deus conduzindo o seu povo e abençoando a sua nação. Continuando ainda no Novo Testamento, nós vamos ver Deus, através de Josué, conduzindo o seu povo e levando a terra prometida. Esse, meu irmão, é o agir de Deus na vida do seu povo, conduzindo o seu povo para os seus propósitos. Irmãos, mas eu quero então me deter especificamente no texto de Lucas 11, onde o médico vai narrar essa história tão maravilhosa. Uma história que começa triste, uma história que começa com uma tragédia, mas termina com o milagre da ressurreição. Então, é uma história que começa triste, mas termina alegre, termina com alegria no coração de uma mãe desesperada. Meus irmãos, se você voltar um pouquinho no capítulo 1, você vai ver que o capítulo 7 inicia com a cura de um jovem. Jesus está, portanto, nas suas viagens, e na cidade de Cafarnaum, ele cura o jovem de um centurião, alguém que estava à beira da morte, mas aquele Senhor mandou alguém até Cristo, pedindo que ele intervisse e curasse o seu servo. E Jesus então cura aquele homem. Nós estamos, portanto, folheando a Bíblia e percebendo o agir de Deus na vida das pessoas. E isso aconteceu no capítulo 11. Quando a gente chega, no capítulo 7, quando a gente chega no versículo 11, então Lucas vai registrar, a princípio, essa triste história que acontece na cidade de Naim, onde Jesus, ele, dirigindo-se a Naim, ele vai se aproximando da cidade e ele se depara com uma cena triste, com um velório, com um enterro, alguém conduzindo uma pessoa ao cemitério. Meus irmãos, a cena que Jesus presencia é de um enterro, é portanto uma cena triste, uma cena que ninguém quer passar por uma situação dessa. A morte, meus irmãos, em si é uma grande tragédia. Infelizmente, a gente não pensa na morte. Alguém pode até dizer, é bom? É não. O ser humano tem que pensar na morte, ele tem que ter a consciência que ele vai morrer, porque de fato é uma realidade que ninguém pode fugir dela. E às vezes as pessoas vivem muito com o nariz empinado, porque pensam que nunca morrem. Mas um dia, todos nós vamos nos deparar com a morte, essa realidade crua, dura, mas que ninguém pode fugir dela.
E por que eu digo que nós temos que estar preparado para enfrentar a morte? Porque nós precisamos estar com Deus, morar com Deus. Então, meus irmãos, a cena aqui citada é uma cena triste. E aí, a situação ainda piora quando se trata da morte de um jovem. O texto vai dizer, né, que ele entra na cidade, e ele diz, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Então, veja, a situação pior ainda, porque se trata da morte de um jovem. Todos sabem que há um processo natural. A gente nasce, fica jovem, envelhece e morre. Esse é um processo natural deixado por Deus. Mas quando a morte ela acontece na juventude, é uma tragédia ainda maior. E o que estava acontecendo aqui era isso, a morte de um jovem. Mas como se não bastasse, aquele jovem era filho único. Então veja que a dor da mãe vai cada vez mais aumentando, a perda de um filho, e portanto a perda de um filho único. E para acabar de piorar e aumentar a dor daquela mãe, era a morte do filho único de uma viúva. O texto é muito claro quando diz, o filho único de uma viúva. Então ali estava a morte do filho único de uma viúva. Uma tragédia ainda maior. E quando a gente analisa o contexto daquela época, que se faz necessário para compreender melhor a história, nós percebemos que naquela época não existia um amparo social. Então, uma viúva, ela era cuidada pelo filho. Uma viúva, ela tinha o sustento através do seu filho. Então, a partir desse momento, nós encontramos uma mulher que está perdendo o seu filho, o seu futuro e a sua esperança. Porque a partir de agora ela vai ficar desamparada. Ela está desamparada porque ela não tinha um sustento para a sua vida. Meus irmãos, aquela mulher, como eu disse, já vai sepultar não apenas o seu único filho, mas toda a sua esperança. No meio daquela dor que atravessava o seu coração, ela talvez não imaginava que iria encontrar com Jesus e que aquela mão poderosa iria agir para acabar com aquela dor. Não passava de maneira nenhuma no coração daquela mulher que ela iria encontrar no meio daquela viagem, no meio daquela trajetória tão triste. Tenho certeza que ela nunca imaginava que ela ia encontrar com Jesus, que iria solucionar o problema dela. Sabe, irmãos, às vezes estamos em luta tão tremenda, mas tão dura, que a gente não consegue perceber que há um Deus que é possível, que é um Deus que pode nos ajudar. Então, o que aconteceu ali foi justamente a mão de Deus agindo em favor daquela mulher. Talvez, meus irmãos, todos aqui precisem do agir de Deus em nossas vidas, em sua vida, na minha vida, seja para solucionar um pequeno ou um grande problema, mas nós precisamos do agir de Deus. Algumas pessoas precisam do agir de Deus para uma ressurreição espiritual, porque a Bíblia diz que todo aquele que está sem Deus, ele está morto espiritualmente falando. Então aquela pessoa que caminha sem Deus, afastada de Deus, ela precisa de um mover do Espírito Santo para conceder-lhe a ele a vida eterna, para conceder a salvação. Meus irmãos, essa mulher foi alvo do agir de Deus. E baseado nesse texto, eu quero, portanto, conversar com os irmãos sobre o agir de Deus em nossas vidas. E primeiro, meus irmãos, Deus age com compaixão na nossa vida. Se você observar esse texto de uma forma detalhada, você vai perceber a compaixão de Deus por aquela mulher. Todos sabem que quando se fala em Deus, e aqui vocês vão ver o texto está Jesus, lógico, estamos se referindo à Trindade, e que Jesus aqui é o próprio Deus. Pena que os judeus não compreendiam que ali eles estavam diante do próprio Deus, mas Jesus é o próprio Deus. Então, o texto vai dizer claramente, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Quando Jesus se aproximou do enterro, ele logo identificou aquela mãe. E é importante observar, irmãos, porque possivelmente ali, muitas mulheres choravam. Outras mulheres também estavam ali chorando, compadecida daquela mãe, mas Jesus identificou aquela mulher. Jesus conseguiu perceber um coração estrangulado de dor. Jesus conseguiu perceber uma dor diferenciada, que é a dor da mãe, porque a dor da mãe não é a dor da amiga, a dor da mãe é uma dor, vamos dizer assim, bem maior. E Jesus conseguiu perceber, claro que Jesus é Deus, estou me referindo aqui numa linguagem mais, para a gente perceber que Jesus, ele percebe logo e vê que aquela mulher era a mãe daquele jovem. Sabe, irmãos, às vezes
A gente chega em um velório, né? E quando a gente vê alguém chorando, pergunta logo: o morto é de sua família? É até normal, porque geralmente quem chora no velório são os familiares. Jesus não precisou perguntar a ninguém. Jesus não precisou ser informado ali de que aquela mulher era mãe. Porque, irmãos, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Mas essa curiosidade a gente tem, né? Chegar no velório e quando vê alguém chorando, realmente procurar saber se aquela pessoa, ela de fato é da família. Porque é alguém que está se preocupando, que está tendo uma compaixão daquela vida perdida. Se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 1, é importante destacar que lá na cura do servo do centurião, alguém foi até Jesus pedir ajuda. Aquele centurião mandou um criado: vá lá e diga a Jesus que o meu servo está à beira da morte. Agora, é importante notar que aqui, ninguém pediu ajuda a Jesus. Talvez até porque não tinha mais o que fazer. Porque a gente, na concepção humana, enquanto a vida é a esperança. Mas aquelas pessoas estão diante de um defunto. Então, pedir ajuda agora a quem? O que fazer? O que fazer? Então, ninguém pediu ajuda a Jesus. Mas o próprio Cristo foi ao encontro daquela mulher com misericórdia. Estava na agenda divina. Quando ele sai de Cafarnaum para ir até a cidade de Naim, já estava na agenda divina a ressurreição daquele jovem. Irmãos, nada na história acontece por acaso. Deus, ele age na história e no tempo, de forma programada, da maneira que ele quer, para ajudar a quem ele quer. Esse é o Deus que nós servimos e esse é o Deus poderoso. Então, meus irmãos, o texto é muito claro quando diz que, vendo, o Senhor se compadeceu dela. E aí, Jesus se aproximou da mulher e disse: não chore. Parece até algo estranho, alguém chegar perto de uma pessoa que está no velório e dizer: não chore. Mas Jesus, ele tem autoridade para isso. Todos sabem que o velório é um lugar de choro. Alguém que perde um ente querido, ele tem motivos para chorar. Porém, Jesus, quando disse para aquela mulher: não chore, é porque ele sabia o que estava para acontecer. Jesus, ele sabia que ele iria realizar um milagre. O poder de Jesus é capaz de solucionar qualquer dor. Então ele disse: não chore, porque ele ia resolver a causa daquele choro. A causa daquele choro. Não chegue num velório mandando alguém se calar, porque você não é capaz de fazer parar a dor de um coração enlutado. Então você não tem o direito, eu não tenho o direito de dizer a alguém: não chore no velório. Agora Jesus tem, porque ele tem poder. Ele tem poder. Então, às vezes, nós queremos usar essas palavras de Jesus, né? E dizer a alguém que está em luto: não chore, como se nós pudéssemos falar isso. Jesus disse porque ele sabia o que estava para acontecer. E quando a gente continua lendo o texto, a gente vai perceber isso. A gente vai perceber isso claramente, que Jesus sabia o que estava para acontecer. Jesus conhecia a dor daquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus conhece a dor de cada um que aqui está. Talvez aqui cada um tem uma luta diferenciada. Algumas lutas são tão anônimas que só sabe quem vivencia. Nem o vizinho sabe, mas Jesus sabe do que se passa em seu coração. Daquela dor que ele faz chorar escondido. Ele sabe. Sabe por que Jesus sabe? Porque ele é Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz lá no Salmo 139, vai dizer claramente: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. E ainda diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmão, isso é bom, saber que Deus conhece todos os nossos caminhos. Isso é bom. Mas é também um alerta para nós, porque há pessoas que pensam que podem fazer as coisas escondido dos parentes, escondido dos familiares, pode fazer aquilo que é errado quando está fora da cidade. Deus lhe conhece, Deus está lhe vendo. Então é uma inocência grande achar que pode ser feito algo escondido. Se o nosso Deus, ele nos vê de todos os ângulos, de todos os lados. Então, em primeiro lugar, Deus age com compaixão na vida daquela mulher, na nossa vida. Em segundo, Deus age com poder na nossa vida. Deus não só tem compaixão, como ele tem poder. Quando a gente olha o versículo de número 14, o texto vai dizer: chegando-se, tocou o esquife e parou os que o conduziam e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Agora imagina aí,
a grande manifestação do poder de Deus. Jesus olha para aquele jovem, manda parar o enterro, e diz: jovem, levanta-se. E aquele jovem, imediatamente, ele não só se levantou, como ele começou a falar. Jesus restituiu a vida àquele jovem. Jesus deu de volta o fôlego de vida àquele jovem, expressando aí o grandioso poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e meus amigos, leiam a Bíblia e seja alimentado, fortalecido pelas histórias milagrosas de Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos nos evangelhos a realização de milagres feitos por Jesus. E aí você vai ver cura de cegos, de aleijados, Jesus expulsando demônio, Jesus controlando a natureza, controlando, vamos dizer assim, o mar, tendo controle sobre todas as coisas. Isso é a clara manifestação do poder de Deus. Então, meus irmãos, Jesus realizou aquele milagre. Uma coisa precisa observar: não porque aquela mulher merecia. O motivo daquele milagre não foi que aquela mulher era merecedora. Claro que, numa ótica assim humana, ela merecia o milagre. Agora eu pergunto a vocês: quem está na dor do luto, todo mundo merece um milagre. Por que ele não faz isso com todo mundo? Por que ele não ressuscita todo mundo? Então veja que não foi mérito daquela mulher. Não foi mérito daquela mulher. O motivo da ressurreição daquele jovem foi tão somente o amor compassivo de Cristo por aquela alma, por aquela vida. Foi o amor de Deus por ela que o levou justamente a realizar aquele milagre. Cristo nos ama e Ele se preocupa com a nossa dor. É importante a gente entender isso. Saiba que você e que eu, nós somos alvo do amor de Deus e que Ele, portanto, se preocupa com aquilo que nós enfrentamos, com as nossas lutas. É impossível, irmãos, saber quantas vezes nós recebemos um benefício vindo da parte de Deus. Há benefícios que nós identificamos logo de cara, mas há coisas pequenas que a gente nem percebe. Às vezes é um livramento de um acidente, às vezes é uma oportunidade de um emprego que surge em nossa vida tão boa e que a gente, na ótica humana e pecadora, pensa logo que é a nossa capacidade, mas às vezes é Deus nos dando aquela oportunidade. Mas eu quero afirmar para a igreja que o maior benefício que nós recebemos de Deus é o benefício da salvação. A maior coisa que Deus faz pelo ser humano é justamente salvar a alma dele. O maior benefício de Deus pelo homem foi enviar o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz e salvá-lo do pecado. Então esse é, portanto, o maior benefício que Deus realizou pela humanidade, porque todos estavam condenados à perdição. Então, meus irmãos, Deus age com misericórdia, Deus age com poder, e em terceiro lugar, Deus age na nossa vida para a glória do seu nome. Tudo que Ele faz é para glorificar o nome dEle, não é para exaltar o homem, mas é para glorificar o teu nome. Se você observar o versículo 16, vai mostrar isso. Todos ficaram possuídos de temor. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Quem foi glorificado ali? O nome de Deus. O nome de Deus. Deus, Ele não realiza milagre para a nossa vida, ou milagre na nossa vida, para a nossa autopromoção, para que a gente saia por aí dizendo que é merecedor da graça de Deus. Não. Ele realiza o milagre justamente para mostrar o seu poder e a sua glória que Ele tem. Portanto, meus irmãos, a glória, a honra e o louvor pertencem tão somente a Deus na realização desse milagre e de qualquer um outro milagre. É Ele o autor do milagre. Ora, meus irmãos, o milagre, como eu já disse, serviu justamente para as pessoas glorificarem a Deus. O versículo 16 é muito claro. E não só glorificar a Deus, como perceber a presença divina no meio do povo. Vamos observar o final do versículo 16 que diz: o povo disse: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando o povo presenciou aquela cena, como eu já disse para vocês, uma cena em que começou triste e terminou com alegria, uma cena onde as pessoas presenciaram ali um morto, um defunto se levantar de um caixão e falar, e as pessoas, quando viram isso, elas ficaram admiradas, elas ficaram ali encantadas, porque qualquer um de nós também teria ficado, se a gente presenciasse uma cena dessa. Mas naquele momento as pessoas glorificaram a Deus e disseram: Deus visitou o seu povo. Ali o nome de Deus foi glorificado.
ali as pessoas reconheceram, meus irmãos, que Deus havia visitado o seu povo. É importante observar por que Lucas registra isso. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela nação, ela esperava o Messias. Durante 400 anos, Israel esperou por um homem que falasse da parte de Deus, por um profeta que levasse uma mensagem. E aquela ressurreição do defunto foi prova suficiente de que Deus havia visitado aquele povo. Que Deus havia visitado aquele povo. Por meio da ressurreição deste morto, Jesus revelou-se como Messias, esperado pelo povo. Ali Jesus disse para aquele povo: olha, eu sou o Messias. Assim como ele disse para a mulher lá samaritana: eu sou o Cristo. É como se Jesus tivesse dito: olha, esse que aqui está não é apenas um profeta qualquer, não é apenas um rabino qualquer, não é um judeu qualquer, mas é o Filho de Deus, que vocês precisam entender, que vocês precisam perceber e que vocês precisam seguir. Infelizmente, meus irmãos, mesmo diante de uma grande manifestação dessa, veja como o homem tem um coração duro. As pessoas ali ainda não perceberam Jesus como o Filho de Deus. Aqueles judeus até perceberam Jesus como um profeta, como o texto aqui é muito claro. Eles disseram que grande profeta se levantou entre nós, grande profeta se levantou entre nós, mas eles não disseram: o Messias está entre nós. Os judeus não compreenderam, mesmo assim, mesmo diante daquele milagre, eles não compreenderam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Sabe, irmãos, parece até estranho, mas tem gente que ainda hoje não consegue ver Jesus como Salvador. Tem gente que não consegue depositar a sua esperança em Cristo, não consegue entender que a salvação só vem por meio de Cristo, como diz a Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não consegue ver quando Jesus diz que só há um meio que leva o homem a Deus, que é Cristo. E as pessoas ainda seguem caminhos errados. As pessoas ainda seguem religiões como se religião salvasse. Quem salva é Cristo, quem leva o homem a Deus é Cristo. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Ele é o caminho que conduz à salvação. O caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, ainda no versículo 17, o texto vai dizer: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aquela notícia se espalhou, e o nome de Deus, ele ia sendo glorificado quando as pessoas escutavam aquilo que Deus tinha feito na vida daquele jovem. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos entender o agir de Deus em nossa vida. Nós precisamos entender a compaixão divina por cada um de nós. É necessário ter um olhar, uma ótica divina para perceber a bondade de Deus, para perceber como Deus prepara as coisas ao nosso favor, como Ele nos dá força para trabalhar, como Ele nos dá coragem para seguir, como Cristo, portanto, age ao nosso favor. Porque, do contrário, a gente pensa até que isso é devido à nossa capacidade, devido à nossa força. Meus irmãos, quero manifestar aqui, quero mostrar, aliás, mostrar que Deus manifesta o seu poder, e Ele faz isso para ajudar o seu povo. Essa compreensão da bondade de Deus e da misericórdia de Deus ao nosso favor, ela deve nos levar a uma vida de obediência à sua palavra. Quando eu compreendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, eu preciso obedecer a esse Deus. É impossível compreender a grandeza de Deus e não se render aos seus pés. É impossível compreender toda a grandeza do Senhor e viver uma vida em desobediência, uma vida sem santidade, uma vida sem renúncia de pecado. E eu quero finalizar com uma pergunta de um comentarista. Ele disse o seguinte: essa história, ela fortalece a sua fé e te leva para mais perto de Deus? É preciso refletir. A Bíblia é um livro que é para ser lido. Essas histórias, elas devem ficar em nosso coração, e essa especificamente citada hoje à noite, ela deve nos levar para mais perto de Deus. Ela deve nos fazer perceber que há um Salvador, que há alguém que cuida de nós, que há alguém que olha por nós e que tem misericórdia de cada um de nós. Meus irmãos, esse fato registrado faz você perceber a grandeza, a bondade e o amor de Deus na sua vida. Você já parou para pensar que Deus é bom para você? Você já parou para pensar como Ele age e contribui ao seu favor? E a minha pergunta para finalizar é:
Como você tem reagido à bondade de Deus? Como você reage à bondade de Deus? Você reage aceitando Deus, se submetendo à vontade de Deus, ou você reage em desobediência? E aí você precisa refletir sobre a sua vida e sobre a sua condição espiritual. Se você está, portanto, reagindo à bondade de Deus e sendo obediente à sua palavra, ou se você escuta as verdades de Deus, sai daqui e continua no pecado, achando que é dono do seu nariz e que pode fazer o que quer. A minha oração é que Deus possa falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, que há um Deus que cuida de cada um de nós e que se interessa por cada um. Amém.